Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Saúdo-vos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus nesta noite. Agradeço a Deus pela vinda de cada um de vocês que se encontram neste culto. Bem-vindo ao culto de círculo de oração. Eu quero que você nesta noite continue a ficar ligado no céu, porque cada vez que você se comunica com Deus, Deus também se comunica contigo. E se você veio aqui hoje sem esperança, com aquele sentimento sem perspectiva de vida, você chegou no lugar certo hoje, porque a casa do Senhor, ela é chamada de Betel, casa de oração. Então que neste momento não deixa que nada tire a tua atenção deste culto. Ignore aqui o diácono, este simples rapaz. Eu sou apenas um pregador pela misericórdia do Senhor, por chamado e escolhido pela graça de Deus. Eu não sei de nada, mas como já foi dito, Deus, Ele é quem sabe de tudo. Então Deus usa os vasos para falar com a sua igreja. Que nesta noite eu seja apenas um vaso, um instrumento nas mãos de Deus, para falar as palavras do Espírito Santo que Ele quer falar para o meu e para o teu coração. Meus amados irmãos e irmãs, convido a todos que abram a palavra de Deus e abram no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. E o versículo 16 em diante. Pois Deus, Ele escolheu este dia como os demais dias, para mais uma vez falar para a sua igreja, trazer o consolo, trazer a força, a paz, a esperança. Ele veio hoje neste lugar renovar as nossas forças, porque você vai sair daqui hoje renovado através do Espírito Santo de Deus. Versículo 16 em diante tem uma palavra espiritual para o nosso deleito espiritual nesta noite. É o versículo 16 e tem um título em cima dizendo: Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Faço uma pergunta à igreja: aonde foi que Jesus foi pregar? Em Nazaré. Por quem Jesus foi rejeitado? Pelos seus. Muito bem, guarde isto no teu coração. Jesus fazia coisas boas e mesmo assim foi rejeitado pelos seus. Versículo 16, acompanhe-me na leitura, e diz assim a palavra: Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Olha para mim. O tema central desta noite, que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao nosso coração, é sobre a rejeição. Eu quero que você repita comigo assim: rejeição. Muitos estão sendo rejeitados, e em algum momento da vida, algum de vocês já foram rejeitados. E é uma das piores coisas, no meu ponto de vista, é quando a gente é rejeitado pelos nossos, pelos próprios da nossa família e da nossa parentela. E também a rejeição, ela acontece daquele amigo, daquela amiga que a gente depositou tanta fé e tanta confiança, mas ele ou ela um dia voltou as costas para a gente e nos rejeitou. Mas a pior dor para mim é uma rejeição vinda pelos nossos. Muitas vezes alguém que é do nosso próprio sangue nos rejeita. E Jesus, ele passou por essa rejeição pelos seus. Pessoas que cresceram com Jesus, pessoas que se comunicavam com Jesus. E Jesus, a gente acabou de ver que Jesus, ele tinha uma missão para se cumprir na terra. Jesus veio pregar, curar. Jesus veio batizar, salvar. Ele veio dar vista ao cego. Ele veio ensinar. Ele veio trazer paz, amor. Ele veio cessar as guerras. Ele veio resolver os problemas impossíveis da humanidade. Mas mesmo assim, as pessoas escolheram, decidiram no seu coração rejeitar a Jesus. Então, se Jesus, como filho do homem, foi rejeitado na época pelos seus, quem somos nós hoje? Nós não vamos ficar livre de rejeições. E a rejeição, ela dói muito. É uma decepção tamanha. E a gente até comenta com alguém dizendo: eu fiz de tudo por alguém, e mesmo assim fui rejeitado. Aí você chora, porque isso dói. É uma pancada violenta no nosso coração. E a gente agora é tomado muitas vezes por ser carne e osso, por um sentimento de revolta, querendo agora devolver com a mesma moeda aquela rejeição. Quem aqui no coração já pensou em revidar? Eu já pensei. E quando chegou o momento, David, tu pregasse, estás errado. Será que o Espírito Santo de Deus não falou assim? Para o nosso coração, estás errado. Eu sei que ele errou contigo. Eu sei que ele te rejeitou. Mas é necessário que você passe rejeição. Aí Jesus, é como se Jesus está dizendo: olha para a minha palavra. Eu, Jesus, Filho de Deus, passei rejeição. Vocês também vão passar. Aí o que traz o consolo para a gente é olhar o sofrimento de Jesus.
Ele sofreu, mas ele foi vencedor. E quem é filho dele vai sofrer, mas também vai ser um vencedor. Aí Jesus está mostrando agora um retrato para a igreja. Me lembra de mim? Quando colocaram-me lá exposto para aquela multidão, e por ocasião da Páscoa, por o costume, teria que soltar um homem que estava preso. Qual era o nome deste homem que estava preso? Barrabás. Um homem mau, maligno. E Jesus, um homem justo, sem pecado algum. E ele foi posto lá e disseram: quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? E Jesus já estava sendo rejeitado, e mais uma rejeição pública na frente de toda aquela multidão. E começou um alvoroço enorme. Barrabás, Barrabás, mata Jesus, condena Jesus, prende Jesus. E perguntaram-lhe mais uma vez: este Jesus ou Barrabás? E o povo preferiu Barrabás. Sinto muito dizer, mas eu e você não vai mudar as pessoas. Ela tem que abrir o coração para ser mudada. A palavra de Deus é quem vai mudar as pessoas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a partir desse momento você se transforma em uma nova criatura. Escolher o Barrabás em lugar de Jesus. Isso traz o nosso conforto, porque Jesus venceu a rejeição. Você também vai vencer a rejeição. Quantas injustiças não estão se fazendo para os servos de Deus? Enquanto a gente pensa em tomar uma atitude, em corrigir a situação, Deus está olhando do céu dizendo: eu fui rejeitado também, mas eu venci. Então Ele vai te tirar desta rejeição, porque o Deus que vê o servo dele que foi humilhado, Deus um dia irá exaltar para a glória do nome de Jesus. Aí Jesus, diz a Bíblia que ele foi para Nazaré. Alguém sabe me dizer onde Jesus nasceu? Hein? Não. Aonde Jesus nasceu? Não, lugar. Amém. Em Belém. E a Bíblia diz que ele foi criado em Nazaré. A Bíblia diz, o título ele é considerado Jesus de Nazaré, porque quando Jesus cresceu, a maior parte da sua vida foi em Nazaré. Então a Bíblia confirma como se ele fosse de lá. Ele não nasceu lá, mas ele andava lá, ele cresceu lá. Quantos aqui moram neste bairro enquanto nasceu? Muitas pessoas. E ele foi criado em Nazaré. E Jesus um dia, como sempre, ele foi convidado para uma das sinagogas. E ele entra num sábado em uma sinagoga para ensinar, como diz a palavra do Senhor. E naquele momento ele se levantou, ficou de pé para ler, fazer a leitura. E uma curiosidade da época é que existia naquele templo duas tribunas. Uma tribuna continha os escritos da lei e a outra tribuna continha os escritos dos profetas. E Jesus se dirigiu a uma tribuna que estava os escritos do profeta.
E ele, como um costume, com toda a reverência, fez a leitura em pé. É o que a gente acabou de fazer nos inícios do culto. A gente se coloca de pé, faz a leitura em reverência a Deus. E depois que faz a leitura, a gente se senta e o Espírito Santo de Deus, ele vai a partir desse momento ensinar a sua igreja o que deve fazer. E quando ele se dirige àquela tribuna, naquela sinagoga, eu imagino, existia um assistente que deu um escrito para Jesus ler. E o escrito que Jesus recebeu para fazer a leitura fora o do profeta Isaías. Isaías, considerado um profeta messiânico, aquele a quem falou mais da vinda e da vida de Jesus. E Jesus pegou aquele escrito no versículo 18. Ele iniciou a leitura dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, eu quero dizer uma coisa a você. Muitos de nós temos que parar de ser tímidos. Como assim, irmão? Explique. Se, por exemplo, eu entro em uma empresa hoje, ninguém ali é evangélico. As pessoas fazem coisas erradas, palavrões, roubam. E você se diz um cristão e vai entrar naquele lugar para trabalhar. E aquelas pessoas agora vão querer que você faça a mesma coisa que elas estão, sim ou não? Sim. E se você for daquele tipo de cristão tímido, calado, que diz: mas eu vou para o trabalho, eu sou neutro, eu não digo nem sim e nem não. Não faça isso. Você tem que se posicionar como crente. Eu não estou dizendo que você vai sair gritando que você é crente, mas quando você entrar na sua empresa, você vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Enquanto você fica calado, o inimigo está gostando da situação, porque alguém vai dizer: ele é crente, mas ele é calado, que vê deixa. Então a gente gosta dele, mas a partir do momento que você dizer: eu não vou concordar com nenhum de vocês, está errado, acabou, irmão, você comprou uma briga. É verdade ou não? É verdade. Porque você mexeu no reino das trevas. A partir do momento que você fala que o Espírito de Deus está sobre você, você comprou uma briga com o reino das trevas. Eu vou perder meu emprego, problema. Deus colocou, Deus tira, Deus abre porta, Deus fecha a porta, mas não te preocupa. Calado você não vai ficar, mas você tem que declarar: eu sou crente, eu sou cristão, o Espírito do Senhor está sobre mim. E acontece o que acontecer. Até dentro da igreja isso acontece. Que, irmão? Pecaram no jardim do Éden, irmãos. O jardim do Éden tinha alguma coisa errada? Não, era um lugar santo de delícias, mas a pessoa que errou. Na igreja tem um joio e tem um trigo. E ele agora pegou o livro do profeta Isaías e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Só coisas boas, irmãos. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Imagina comigo, Jesus sendo rejeitado porque vivia a verdade, porque falava a verdade.
Tem tantas pessoas que ficam tímidas e mudas, caladas, para agradar a alguém, para ser amigo de alguém. Deus não conta com você desse jeito, não. Deus conta com você falando que é crente, que é cristão, que vive a palavra, que chega no lugar para confrontar. Eu não concordo com isso. E ponto final, irmãos. Mas tem pessoas que diz que é crente e faz tudo para agradar, para não perder a amizade. Ei, Deus não está contando contigo nessa não. Sinto muito dizer. Ou você tem parte com Deus ou com as trevas. Não é verdade, irmãos? Não está boa a palavra, é de Deus. Mas tem que ser um crente. É sim, sim e não, não. Tem que ser um crente de atitude. Eu não quero perder a amizade de fulano aí, faz. Eu não faço isso não. Jamais. Porque depois, irmãos, eu perco o meu valor. Depois cada um de vocês individualmente vai perder o valor e ninguém vai te respeitar mais. É amigo, é. A gente ama. Mas concordar não. Com erro não. Tudo que Jesus falou aqui, Jesus fazia, Jesus vivia. Tudo que Jesus falou aqui era para benefício das pessoas que agora ali aceitassem, abrindo o coração para Jesus operar. E ele disse aqui, ele listou aqui o profeta Isaías. Jesus leu: o Espírito de Deus está sobre mim, ele me enviou para pregar, para curar, para libertar, eu vim para ajudar as pessoas, e disse uma lista de coisas boas que ele fazia e continua fazendo até hoje, mas mesmo assim ele foi rejeitado. Aí diz a Bíblia aqui no versículo 20, ele fechou o livro. Aí ele devolve o livro ao assistente, e todos na sinagoga estavam com os olhos fitos em Jesus. Versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, a rejeição ela é triste para a gente, é uma tristeza que dá. Mas quando você passar, ou você já está passando, olha para Jesus. Está se cumprindo a palavra do Senhor. Grande coisa é quando a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Se você não está sendo rejeitado, tem algum problema, irmãos, em você. Porque você já viu a luz não incomodar? Incomoda. Você já viu a luz entrar no meio das trevas e não incomodar ninguém? Incomoda, irmãos. Não tem como, vai incomodar. Alguém olha para você, eu tenho raiva, ele sorri muito. Eu tenho raiva porque ele está sempre feliz, que desgraçado ele é. É, irmãos, é mesmo assim. As pessoas pensam da gente, é verdade. Eu uso um perfume que ele é cheiroso, irmãos. Mas tem alguém que vê, já fala mal de mim. Mamãe disse, eu escutei, alguém falou mal de tu aí. Só por conta do perfume. Mas não é o perfume, eu digo, é o brilho de Deus que incomoda essas pessoas, irmãos. A gente sempre vai ser rejeitado. Eu olho para Jesus, está se cumprindo a palavra de Deus na minha vida e na vossa vida. Não fica triste, se alegra em Deus nesta noite. Usa o teu perfume, usa a tua melhor roupa e coloca um sorriso melhor no teu rosto e vem para a casa do Senhor dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim. Vou trabalhar hoje, mas Deus é comigo, eu sou luz, eu vou entrar, fazer a diferença. É assim que o cristão é, irmãos, para cima, alto astral. Mas se um dia você me vê aí um pouco fechado,
é porque eu estou num momento ruim. Ei, tua irmã entrou, foi sério, não ligue, mas ore por mim. Porque eu entrei num momento ruim na igreja. Muitas vezes eu entro em um momento ruim, que eu não consigo ser falso. Não, eu fico na minha calado, fico ali, não dou um glória, fico calado, mas o meu glória é no íntimo. O pastor diz, diga isso para seu irmão. Eu fico lá parado, que não estátua, mas eu digo no coração, amém, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Porque muitas vezes uma pessoa calada fala mais do que uma falando. E muitas vezes uma falando fala mais do que uma que está calada. Entendam o equilíbrio. Cada pessoa tem o seu momento. Então, se você me viu um pouquinho assim, não me julgue não, porque ninguém aqui é de ferro, todo mundo passa problema. Nem todo dia a gente está assim, tem momento que a gente está, só a misericórdia, Deus, não é verdade? São coisas da vida. Mas hoje eu estou sorrindo. Você ontem poderia estar chorando, estava chorando, mas hoje você está sorrindo e alegre na presença do Senhor. Está sendo rejeitado, dê glória a Deus, glorifica a Deus, porque Jesus passou e você vai continuar passando enquanto tiver vida. Coloca o teu perfume e deixa o vizinho falar mal de você. Entrega ele na mão de Jesus, porque Jesus tem uma faca afiada. Mas uma faca bem pequenininha, mas aquela pequenininha de carpinteiro, para fazer os mínimos detalhes. Mas cada um talhe daquela é uma dor, irmão. Deixa Deus trabalhar, faz a obra de Deus. Aí, irmãos, ele disse, 21, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de quê? Diga assim, graça. Palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Mais uma vez, torno a repetir. Quantas vezes forem necessário, eu irei repetir. Cuidado com o que você fala. Quando vim pregar, cuidado no que vai falar. Deixar um versículo, deixar uma reflexão, louvar. Cuidado com o que vai falar. Porque quando Jesus entrou na sinagoga, independente ou não se tinha pessoas que realmente queriam a Jesus e se tinha outras que rejeitavam Jesus, ele transmitiu uma palavra de graça. A gente devemos fazer a mesma coisa, transmitir uma palavra de graça. Cuidado com indiretas, que isso não é para crente, é feio. Tem momentos que eu tenho os meus problemas, vocês têm um problema de vocês, e por não resolver, desabafa com o irmão aí. Aí dá uma pisa num, dá uma pisa no outro e acaba de matar. Quem tem os seus problemas em casa, resolva em casa, ore a Deus. Porque muitas vezes nós não medimos as coisas e misturamos as coisas. Aí eu misturo a palavra com louvor, com a comunhão, com os meus problemas e puf! Pode ser que meu irmão está fraco, eu vou acabar de matar ele com os meus problemas. É assim que acontece. Quem já errou, procure não fazer mais isso, mas transmita uma palavra de graça, porque a palavra de graça, ela traz renovação para o ambiente aonde você está. Você já ficou perto de uma pessoa que só fala baboseira, negatividade? Como fica o ambiente? Agora, quando a pessoa da luz entra no ambiente, ela transmite uma palavra de graça, como o ambiente fica? Muito agradável, fica uma bênção, dá prazer de conversar com essa pessoa. E Jesus transmitiu uma palavra de graça.
E muitos ficaram admirando ele, dando testemunho dele, mas alguns, como eu posso dizer, queridinhos ou queridinhas que ali estavam, disseram assim: ah, não é este o filho de José? É como quem diz: eu conheço a família dele. Tem pessoas que olham para a gente, mas não quer dar o valor a gente, não quer dar crédito a gente. Ah, fulano é do bairro, eu conheço. Eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dele. Ah, Jesus, o montador de imóveis, é o pai dele, carpinteiro. Eu conheço aquela família. Só que não querem dar valor e crédito. Ei, eu quero dizer a você que inveja existe. Inveja existe. Alguém já olhou para você e disse: ah, é fulana? Conheço. Serve não. As pessoas rejeitam na nossa frente, irmãos. Não querem dar o valor, mas no fundo ela sabe que Deus te chamou. É porque ela não tem coragem de se libertar, gosta de mentir, de roubar, gosta de fazer um monte de coisas que desagrada a Deus e quer viver nisso, não tem coragem de aceitar a Jesus, prefere ficar no engano e no erro e não quer dar o valor a um homem de Deus e uma mulher de Deus. Queridinho, olha aqui, não importa o bairro, não importa a cidade, quando Deus chamou, está chamado. Eu me lembrei agora da história de Davi. Os seus irmãos estavam lá, tudo bonito. O profeta até se confundiu. Eu acho que é esse que o Senhor vai escolher. Eu acho que é esse. Aí o Senhor disse: não é esse. Ah, então é esse. Aí o Senhor disse: não é este, Samuel. Tu está olhando a aparência, mas eu estou olhando é por dentro o coração do homem. Mas eu já escolhi um que ninguém dá nada, que ninguém dá valor, mas ele não está aqui, porque quem tem valor, irmão, não está mostrando não. Quem tem valor é ouro, ouro é escondido. Você já viu se encontrar ouro em todo lugar? Tudo que é mais escasso é o que tem valor. Mas Davi estava lá só com as ovelhas do pai. Chama ele. Ninguém se assenta nesta mesa enquanto ele não chegar. O Espírito Santo de Deus vai fazer questão de reunir muitas pessoas e vai dizer: ei, ninguém se senta, só vai iniciar quando ele chegar, porque Deus te escolheu, meu filho, está escolhido. Agora se prepara o lombo, porque você vai ser rejeitado. Irmão, que palavra tão boa, mas o Senhor falou em rejeição. É verdade, vai ser rejeitado. Olha, Verso 23. Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se-á dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido aonde? Na sua própria casa. Lá no livro de Mateus 10:36 diz que os próprios inimigos são os da própria família. Versículo 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome na terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Versículo 28, olha o que diz: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas,
se encheram de ira. Só porque Jesus falou a verdade, alguém ficou furioso. É aí que eu entro mais uma vez enfatizando: fale a verdade, mas não queira agradar as pessoas para não perder a amizade. Se você falar a verdade e não perder, ele é o teu amigo de verdade. Mas se você falar e perder a amizade, nunca foi o teu amigo. Deixa de ser um crente frouxo. Ei, irmão, que palavra é essa? É assim mesmo. Vamos parar. Ai, porque vou perder a amizade? A tua amizade é Jesus Cristo. Mas se tem homem de Deus e mulher de Deus que é o nosso amigo, amém. Se for pela gente, como diz a palavra, vai ajuntar. Mas também se não for, vai Está aí a palavra de Deus. Quem está gostando da mensagem? Diga amém. Mas tem alguém que diz amém, diz eu não estou gostando. Não é só aqui não, viu, irmãos? No planeta todo, toda vez que um pregador vai pregar, o inimigo se aposta de uma mente fraca e diz: eu não gosto desse pregador. É o inimigo. Sim ou não? Estou mentindo, irmãos? Estou falando o quê? A verdade. A verdade é bom, mas sempre vai ter alguém que vai ficar com ira. Diz a Bíblia que todo mundo deu testemunho de Jesus. Nós conhecemos Jesus, eu conheço o pai dele. Mas quando ele falou essas palavras, todos se encheram de ira. Alguém vai ficar com raiva só porque você vai falar a verdade. Alguém vai se incomodar porque você vive a verdade. Alguém vai se incomodar porque você não vai concordar com alguém. Porque você é trigo, e trigo não se mistura. Você é diferente. Aí alguém diz: esse homem é dominado. Dominado não, ele é o homem de Deus. Estava eu conversando com alguém lá no trabalho, ele disse que as pessoas dizem: olha, tu é dominado. Porque ele é na dele, irmãos. Eu disse: mas é assim mesmo. Porque se as famílias destruídas, é obrigado a mim a ser? Não. Aí a gente hoje leva o nome de crente cafona. Não é não, irmãos? Tu não pode fazer isso. Depois que tu se casou, tu mudasse? Claro, irmãos. Depois que tu aceitou a Jesus, tu mudasse? Claro, irmãos. Você acha que a gente vai ficar vivendo a mesma vida do passado? A gente está aqui para fazer a diferença, porque o Espírito de Deus está morando agora dentro da gente, e a gente vai ter que mostrar essa diferença para o mundo, e o mundo vai nos odiar como odiou a Jesus. Só porque Jesus falou a verdade, mas o povo só queria a bênção, irmãos. Eu exorto a todos vocês nessa noite: não venha para a casa do Senhor só por conta da bênção, mas venha para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vai ter bolo amanhã. É aí que eu pego se é de verdade ou de mentira. Fique com raiva se quiser. Eu estou sorrindo, mas eu transmito a verdade, irmãos, porque essa é a verdade. Concordam comigo? Não é todo mundo, irmãos, é algumas pessoas. Eu não posso aqui também generalizar as coisas. Eu não posso fazer isso. Quem sou eu? Eu não posso fazer isso, porque Deus é quem sabe o coração de cada pessoa. Tem oração de 5 horas. Não, pastor, para ir hoje não, pastor. Estava ocupado, a patroa chamou, um monte de desculpa. Claro, tem pessoas que não podem, tudo bem. Mas tem pessoas que podem e vai dar uma desculpa. Sim ou não? Eu estou falando a mentira, irmãos, é a verdade. Mas alguém não está gostando dessa mensagem. E alguém não vai gostar quando ouvir dessa mensagem.
Se tem alguém é Satanás. Ele não gosta quando fala, quando prega a verdade. O meu filho não gostou, mas fala a verdade a si mesmo. A mulher não gosta, o marido não gosta, o vizinho não gosta. Problema. Tem que falar a verdade, irmãos. Como é que você vai ganhar respeito? Como você vai ganhar admiração e alguém dizer, isso aí é crente? O policial chegou ali, o matador veio, botou a arma, mas ele disse a verdade. E Deus travou a arma ali. E depois alguém se converteu. É assim o nosso testemunho, irmãos. Só que eu não vou pedir essa prova para Deus não, viu? Não, Senhor, encontra aí alguém que bota o arma. Não vou fazer isso, eu não sou doido não, irmãos. Mas se acontecer, eu estou aqui, Senhor, me livra, Senhor. Mas se tu não quiser me livrar, eu vou ser crente até o final, Jesus. Porque tem um momento que dá medo. Alguém chega, eu vou te matar agora, desgraçado. Aí o Senhor está provando a tua fé naquele momento. Eu não vou dizer que é fácil, porque as coisas do reino do Espírito é algo muito elevado. Estava eu e minha tia ali na Upinha. Chegou 2 rapazes de moto. Eu não sei como aconteceu, que eu nunca fui disso, irmãos. Celular. Levou o celular da minha tia. Naquele momento, eu não sei como aconteceu aquilo, mas foi Deus. Deus, Ele me deu uma unção, eu não fiquei nervoso. Eu olhei para o rosto dele, nos olhos. Você não vai levar nada, em nome de Jesus, assim que eu falei. Aí minha tia, em nome de Jesus. Aí alguém disse, mas tu disse porque tu conhece a palavra. E o inimigo conhece quem é dele e quem não é. Eu disse, você não vai levar nada. Eu olhei para ele no olho dele. Aí ele disse assim, eu não vou levar nada não, só o dela. Mas irmãos, eu não fiquei com medo não, irmãos. Naquele momento Deus me deu uma ousadia. Mas irmãos, isso vai acontecer de novo. Aí eu não sei como vai acontecer. Pode ser que eu perca o meu celular. O anel não vai perder, porque isso aqui eu boto no bolso, só uso na igreja. Porque isso aqui atrapalha muito, né? As pessoas pensam que eu sou casado. Vai que tem uma Rebeca no meio da rua, né? Aí vai ficar com medo de fazer amizade comigo. Aí eu guardo no bolso. Tem que ter sabedoria. Aí eu disse, vou levar para o trabalho. Aí todo mundo, aí tu casasse, foi, irmão? Eu disse, não. Ei, tu não levasse? Foi, não. Sabe de uma coisa, vou até no bolso agora. Nem no ônibus eu uso, irmãos. Só uso quando chego aqui. A gente está sorrindo, se descontraindo, mas uma mensagem muito seríssima. Quando Jesus falou a verdade, o povo se encheu de ira dele. Eu te amo em Cristo Jesus, irmão. Mentiroso. Tu és uma bênção, de Deus. Eu estou orando. Mentira! Tem pessoas assim. Cuidado. Se você está orando, e se jejuar, melhor ainda. Porque quando você jejua, você fica sensível ao Espírito Santo. Eu já tive algumas experiências com jejum. Eu jejuei. Alguém chegou só perto de mim. Eu já sabia o que se passava. Só no jejum. Porque o jejum deixa a gente muito sensível ao Espírito Santo. E Deus, Ele fala com a gente. Se alguém vem na intenção maligna, você já vai repreendendo ali. E essas são as experiências que Deus vai dando a gente. Jesus falou a verdade e o povo ficou enfurecido. 29. E levantando-se, expulsaram-no da onde? Da cidade. E levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Irmãos, que rejeição tamanha foi essa? Ao ponto de quererem matar a Jesus. Você só não é morto hoje porque o Espírito Santo, Ele está te guardando. Filho,
tu não vai agora não, porque tu tem uma história para se cumprir ainda. Filho, ainda tem uma história, ainda tem bênçãos, ainda tem promessa que vai se cumprir na tua vida. Por isso que eu não permito que ele te leve, que ele te toque. Sabe, Jó tocou em tudo de Jó, o inimigo, mas ele não pôde tocar na vida de Jó, porque Deus ainda tinha história na vida de Jó. Quando você pensar que está num muro imprensado, você diga: eu tenho história ainda. Satanás, tu não pode tocar na minha vida, porque eu tenho história ainda. Aí levaram Jesus para o monte, para jogar Jesus e acabar com Jesus. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, ele deu aquele drible e fugiu. Deus também te dará o escape. Deus vai finalizar e concluir a tua história. A tua história não acaba desse jeito, mas acaba na bênção e no poder do Espírito Santo para a tua vida.